É do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 11, nós temos os itens. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores, itens de 1 a 4. Nós temos, dai a César o que é de César, itens 5 a 7, e nós temos as instruções dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é feito da seguinte forma. Kardec, quando foi fazer o Evangelho, em 1864 ele foi lançado, ele punha as máximas de Jesus, as máximas do Evangelho. Aí ele discorria, fazia as suas considerações. Esses dois primeiros itens são as considerações de Kardec. Depois, ele pegava as instruções dos Espíritos, que as mandavam do mundo todo, lá para Paris, ou onde o Kardec estivesse, para fazer a codificação dessa doutrina. Naquela época do Evangelho, 1864, a doutrina espírita já tinha 7 anos, porque foi lançado o primeiro livro em 1857. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo fala que já naquela época, 1864, tinha mais de 1000 centros espalhados pelo mundo. Esses centros mandavam as mensagens. Kardec passava, pegava, joerava pelo crivo da sua razão. Quem veio a semana passada assistiu uma palestra sobre Kardec, que foi dada pelo Downey. O trabalho que Kardec teve, e outra, todo o trabalho antes de preparação, ele escreveu livros didáticos, várias obras foram escritas por ele, antes de começar a codificação da doutrina espírita. E ele passava pelo crivo da sua razão, todas essas mensagens, via o que conferia com o assunto, que no caso seria amar o próximo como a si mesmo, e colocava no Evangelho. Aí ele trouxe as máximas, ele trouxe as instruções dos Espíritos, que é a lei do amor, itens de 8 a 10, o egoísmo, de 11 e 12, a fé e a caridade, o item 13, caridade para com os criminosos, o item 14, e deve-se expor a vida por um malfeitor, é o item 15. Aí nós nos perguntamos, por que todo o Evangelho de Jesus? No caso, a doutrina espírita é considerada como o cristianismo redivivo. O que é cristianismo redivivo? O cristianismo, no decorrer dos séculos e das eras, ele foi perdendo a sua característica primitiva. Os primeiros cristãos, eles amavam a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tanto é que eles se entregavam ao holocausto, ao sofrimento, eles se entregavam às feras em nome de Jesus. Foi passando o tempo, foi decorrendo o tempo, as pessoas, os seres humanos, nós, fomos desvirtuando todas essas lições. E em 1857 é lançado a doutrina espírita para que pudesse trazer de volta aquele cristianismo primitivo, sem dogmas, sem hierarquia, sem cultos, de uma forma muito simples, que é o caso de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas que relação é essa? Aí a gente vê um triângulo. Nós podemos falar dessa relação como se fosse um triângulo. Mas lá no vértice, lá na ponta superior desse triângulo, quem é que está? Deus. Deus está na ponta superior desse triângulo. Não dizia o Antigo Testamento, amai a Deus sobre todas as coisas, complementado por Jesus e ao próximo como a si mesmo? Sobre todas as coisas, Deus. Numa das partes do triângulo, na parte inferior, estamos nós. Si mesmo somos nós. Si mesmo sou eu. E o próximo. Então nós temos uma relação triangular. Deus, eu e o próximo, ou seja, nós e o nosso próximo. Nós podemos notar que nessa relação triangular, na parte de baixo é uma relação horizontal, nós e o nosso próximo. E nós dois, com uma relação vertical com Deus, na ponta desse triângulo.
Isso é uma relação que nós trazemos e que devemos entender como uma forma de vida. Como viver? Nós temos como viver sem o nosso próximo? Nós temos como conviver sem as pessoas que conosco estão? Não, é impossível viver sozinho. Mas aí a gente se reporta a Deus. Mas no meio desse triângulo, quando nós nos reportamos a Deus, o que é Deus? É o amor. É isso que Ele nos pede, que nessa relação horizontal, nós nos amemos. E Ele espraia sobre nós, Ele traz sobre nós o amor. É o amor de Deus, brilhando dentro dos nossos corações, porque nós somos seus filhos, para que nós possamos compartilhar, dividir, repartir, solidarizar com o nosso próximo. Esse amor de Deus. Mas Deus é um ser, é um ente, é uma pessoa simples como nós próprios, porque sempre disseram que nós somos a imagem de Deus. E nós fizemos uma relação inversa. Nós colocamos Deus como a nossa imagem. Por exemplo, nós somos feitos de 3 dimensões: a dimensão física, que é o nosso corpo, a dimensão espiritual pura, que é o espírito, e uma intermediária que se chama perispírito. Nessa relação tridimensional em que nós nos encontramos, nós entendemos que esse ser que nós chamamos de Deus, em razão dos séculos, dos milênios, que nós o louvamos como se fosse um ser como a gente mesmo, nós criamos Ele, a nossa imagem, e nós não a imagem dele. Então nós fizemos dele o quê? Um homenzinho, um velhinho de barbas, sentado num determinado lugar, cheio de gente ao seu lado, o adorando. E Kardec, na sua inteligência, no decorrer dos seus estudos e no decorrer da história da humanidade, em que nos foi pregado, e por nós mesmos talvez nós tenhamos trazido essa ideia de um Deus cruel, que começou lá em Moisés, com vingança, com ódio, com rancor, aquele Deus que castigava seus filhos quando não adoravam. Que as religiões, como desvirtuado aquele cristianismo primitivo, elas começaram a infringir a todos um Deus cruel, o Deus da espada. Você tem que aceitar o meu Deus sobre a lâmina e o fio da espada. Maior exemplo, as cruzadas, 200 e poucos anos de cruzadas. A finalidade de uma cruzada era tomar de volta Jerusalém, que estava com os muçulmanos. Mas essas cruzadas saíam e elas desviavam os seus rumos e elas invadiam cidades, saqueavam, estupravam, matavam. E interessante, com a imagem de Jesus na frente dos seus cavaleiros, um estandarte com a imagem de Cristo, levando pelo fio da espada uma mensagem de um Deus cruel. Por que Deus é esse? Que força que os outros o amem à força. Podemos respeitar, ter medo, mas jamais amar. E no decorrer de séculos, de milênios, foi plantada essa imagem desse Deus. E com o iluminismo, as pessoas, os filósofos, os estudiosos, começaram a se desvincular das religiões e não aceitavam mais esse Deus. Como pode ser um Deus que separa ao invés de aglutinar e de juntar? Inclusive comemoraram a morte de Deus e disseram que Deus tinha morrido, porque não era possível aceitar um Deus daquela forma que nos era pregado, que era um Deus humano, humanizado, é um Deus antropomórfico, ou seja, a nossa imagem. Kardec, sabendo disso,
estudioso, ele não perguntou quem é Deus, porque quem é Deus é humanizar Deus. Ele perguntou o que é Deus. Veio a resposta pelos Espíritos: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí perguntou aos Espíritos: mas como nós vamos saber da existência de Deus? Como nós podemos acreditar na existência desse ser que se diz superior, se ele leva para nós o sofrimento e a dor? Não, Deus está muito acima disso. E saiba da existência de Deus pelos seus efeitos. Conhece-se o autor pela sua obra. Qual foi a maior obra, ou a obra máxima da criação de Deus? Nós, espíritos humanos, espíritos inteligentes. E se nós nós somos efeito, não causa. E se nós somos inteligentes, do nada, do acaso, do sabe Deus o quê, nós fomos criados? Obviamente que não. A nossa causa é uma causa inteligente. E aí Kardec, no livro A Gênese, ele nos traz os atributos de Deus. Quais são esses atributos? Suprema e soberana inteligência, ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Deus é único, infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom. Se houver uma nesga de relatividade, nesse ser a que chamamos de Deus, não seria Deus. Se nessa parede surgir uma mancha vermelha, essa parede já não é mais branca, porque absolutamente tem uma nesga de uma tinta vermelha. Se Deus tiver uma pontazinha de injustiça, não é Deus, porque ele é perfeito, é justo por excelência. Mas como um ser justo como Deus pode nos causar tanto sofrimento e tanta dor? Tantas diferenças? Quais as causas do nosso sofrimento, do nosso próximo? Crianças desencarnando em eternidade, idosos numa cama, sofrendo dores inenarráveis, e Deus não os leva. Pessoas passando fome, pessoas se matando, em muitos lugares a crueldade, que chega ao extremo, levando as pessoas aos paroxismos da dor. Cadê esse Deus? Como acreditar nessa justiça absoluta se tudo isso que nós vemos tem nos machucado? A doutrina espírita vem e nos explica, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, justiças das aflições, causas anteriores e atuais das nossas aflições. Quem é o artífice do nosso presente? Quem é o herdeiro dos nossos atos? Nós mesmos. Nós estamos herdando hoje tudo aquilo que nós plantamos. O sofrimento, a dor, a desilusão no nosso próximo, a desesperança. E hoje muitas vezes nós colhemos o fel da nossa própria plantação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E outra, quem planta espinhos jamais vai colher flores sem espinhos. Quem planta arroz jamais colherá feijão. Tudo aquilo que é plantado é colhido. E fazendo uma análise das nossas vidas, do nosso sofrimento e das nossas tendências, embora nós esqueçamos o nosso passado,
Nós nos conhecemos e sabemos o que nós somos ou quem nós somos. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Que a cada dia a gente se conhece mais pelas nossas reações, pelas nossas falhas. Fala, meu Deus, mas é possível? É possível. Eu fiz. Ah, não, foi um obsessor. Não. Ele só chega quando nós temos uma ferida aberta ou nas nossas fraquezas. E aí a gente vê que esse ser é justo por excelência e que as injustiças foram por nós plantadas. Mas por que ele deixa que isso ocorra? Por quê? Educação. Nós estamos sendo educados pelo nosso Pai, que é Deus. Mas que forma de educação, sofrimento e a dor? Aquelas pessoas que levam suas crianças para tomar uma vacina, essa vacina é de suma importância para que a criança fique saudável. A vacina dói. Muitas vezes aquela que pinga na boca é muito amarga. E a gente fala, não, como a vacina vai doer, ou uma injeção vai doer para tirar uma infecção, ou um remédio amargo, eu não vou dar para o meu filho não, coitadinho, ele não merece sofrer. Ou um pai consciencioso e uma mãe conscienciosa deixam que naquele momento o seu filho sofra, porque sabe que no futuro será o melhor para ele. É Deus. Deus é nosso Pai. Ele deixa que isso ocorra, porque isso para nós é o remédio. É o remédio para curar os males que avassalam a nossa alma. Os males que nós mesmos plantamos nos nossos caminhos. E a pedido, a Leila não diz que a pedido, de implorar, foi permitido que viéssemos com essas provas e expiações que hoje se encontram no nosso caminho. É a justiça de Deus. O estudo da doutrina espírita nos abre, nos amplia essa visão. Mas naquele triângulo, nós vimos Deus, o próximo e eu. Mas amar ao próximo como a si mesmo. Quem que é o próximo? Quem é o próximo? É meu amigo? O próximo é o familiar que eu amo? Eu não quero ser próximo de um bandido. E nem ser próximo daquele que erra muito. Porque eu me sinto perfeito. Ao orgulho. Eu ser próximo de uma pessoa que engana as outras? Não. Eu não sou próximo dele, não. Eu sou próximo de Jesus, Bezerra de Menezes. Eu sou próximo dos espíritos superiores. E se sou católico, eu sou próximo dos santos. Jamais sou próximo de Judas, o Iscariotes. Nunca. Eu sou próximo de Pedro. E aí nós vamos fazendo, dentro da nossa tacanha visão, estou dizendo por mim, só falo nosso, porque é uma forma de dizer. Da nossa tacanha visão, que o nosso próximo é só aquele que nós consideramos e amamos. E excluímos aqueles indesejados, os párias, os excluídos da sociedade. Aí a gente vai a Jesus e volta. Com quem que ele andava? Quais eram os amigos de Jesus? Quais as pessoas que o seguiam? Os excluídos, as prostitutas, os sofredores, os leprosos, os doentes de todos os matizes, os indesejados da sociedade, todos seguiam a Jesus. E ele deixou de atender a algum deles? Jamais. Porque ele, embora estivesse misturado à humanidade, ele estava acima da humanidade. Jesus venceu o mundo. Ele não deixava se contaminar pela pequenez daqueles anões, morais, de forma nenhuma, porque ele era grande em si mesmo. E ele falou, o próximo como a si mesmo. Então o próximo é a humanidade. Toda a humanidade é o nosso próximo.
independentemente de quem seja, porque todos, absolutamente, hein? Todos somos filhos do mesmo Pai, Deus. Mas quando nós vemos o próximo, nós olhamos como que daqui para fora. Eu estou olhando vocês estão me olhando, dentro da perspectiva de cada um, dentro daquilo que cada um faz do seu próprio julgamento íntimo, desse próximo. Então nós estamos no mundo pelo lado de fora, nós estamos enxergando fora da gente. Vocês, seres humanos, que são o meu próximo. Mas naquele triângulo, tem Deus, tem o próximo e tem si mesmo. Quem é o si mesmo? Sou eu. O si mesmo sou eu. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas desqualidades, com tudo ou todas as minhas mazelas. Sou eu. Muito prazer. Estou começando a me conhecer. Estou começando a entender que eu falho, porque eu não sou perfeito. Eu erro, porque eu ainda não aprendi tudo. Muitas vezes por ignorância e muitas vezes por má fé. Eu erro. Mas quando a má fé não é erro, já é dolo. Faz com a vontade de fazer. Mas ainda eu vou me redimir, porque hoje eu tenho a consciência de mim mesmo. De acordo com Carl Gustav Jung, o self não é o perfeito. O self não é aquele que chegou à plenitude, não é luminoso. O self é aquele que se reconhece quem ele é, o que ele é, onde ele está. Então eu começo a me reconhecer, e aí eu passo a procurar um mundo dentro de mim mesmo. Procurar um mundo que existe dentro de mim. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas que comigo estão na minha casa? No meu trabalho? No meu trabalho voluntário? O que eu estou fazendo aqui? Nesse mundo que nos dizem que é de provas e expiações, em que o mal prevalece, em que a tristeza, a angústia, a depressão, a drogadição, o alcoolismo incide que nem uma bomba na humanidade. Um país como o nosso, em que no ano de 2018, 50 mil mortes por homicídio, 50 mil mortes no trânsito, 14 mil suicídios, tudo mortes violentas. Meu Deus! Começo a me conscientizar que eu estou nesse mundo, que eu faço parte desse mundo, e que o mundo precisa de mim, como eu preciso do mundo. E a partir desse momento eu começo a entender qual a minha função aqui na Terra. Seria de desagregador ou de aglutinador? Seria de guerreiro ou de amoroso? Separar ou trazer? Qual é a minha função? Se eu vivo nessa humanidade, ela me pertence e eu pertenço à humanidade. Mas eu voltando para dentro de mim, eu vejo que é muito mais. É muito mais. Nós já paramos para pensar no nosso corpo físico? Nós já paramos para pensar que esse nosso corpo físico, que Deus nos dá como um vaso sagrado, como disse Paulo, para que a gente possa viajar pelas reencarnações através dos milênios, milhares de milênios, que nos é emprestado para que cada vida nós possamos nos educar um pouquinho mais. Mas tem algum cientista, alguma pessoa que conseguiu criar alguma coisa
perfeita como um corpo físico nosso, um corpo humano, inteligência artificial não chega a ser inteligência humana. Aí a gente fala, meu Deus, mas esse corpo físico meu é formado de trilhões de células. Só o meu cérebro, só os meus neurônios, bilhões, bilhões e bilhões, só aqui dentro de uma caixinha, de um lugarzinho, que se bater a cabeça com força, ele desmancha de tão molinho que é. Só aqui, bilhões de células. O meu corpo físico, o sangue, levando a vida por todo o meu corpo. Tanto é que quando para em determinada parte do corpo, ela necrosa e apodrece e morre, porque o sangue não está passando. Olha a perfeição. Aí eu começo a me conscientizar de uma coisa, meu Deus, eu tenho um mundo particular, eu sou o rei, o imperador deste mundo, eu sou o dirigente deste mundo, e esse mundo vai reagir de acordo com minhas ordens, espírito ademar. Quais são as ordens que eu emito para o meu mundo, para as minhas células, para o meu império molecular? Pessimismo, ódio, rancor, reflete nos meus súditos. Os meus súditos começam a adoecer. Pouco a pouco, eles começam a sentir a dor que o Espírito está mandando para eles. Surgem as doenças, porque os meus súditos estão sentindo o que eu sinto, que é o pessimismo, a angústia, a depressão. Mas em contrapartida, se eu sou otimista, embora a vida seja difícil, mas eu sei que tudo vai melhorar, se eu acredito em Deus, nesse Deus justo e bom, eu procuro elevar meu pensamento. Aí o meu mundo, ele começa a reagir de acordo com que eu, imperador desse mundo, estou mandando as minhas ordens. Olha só o que nós somos. Esse é o mundo físico, molecular. Mas o mundo espiritual, que é o mundo que vive dentro de nós, que nós trazemos as nossas dificuldades, o medo dentro de nós, nós buscamos saber a origem desse medo, o ódio. Trabalhamos para não ter ódio, porque está bombardeando o nosso mundo, está fazendo com que esse mundo sofra, e esse mundo se deteriore. Aí a gente tem que começar, através do estudo de nós mesmos, em especial sabendo da granditude ou da grandeza da nossa vida e do que nós somos, filhos de Deus, herdeiros do universo, fazer uma trajetória inversa. Ao invés do pessimismo, o otimismo. Ao invés do sofrimento, o entendimento. Porque não tem quem não sofra, não tem quem não passe por dificuldades na nossa terra, ou poucas ou muitas, mas de acordo com as nossas forças. Olha a doutrina espírita, tudo proporcional à nossa força. Deus não dá fardo pesado para ombros frágeis. Se eu sofro muito, é porque eu posso suportar essa dor. Se eu sofro pouco, é porque a minha dor tem que ser pequena. Se eu não sofro, mas será que tem alguém que não sofre? Se tiver, fala para a gente e nos dá a receita, porque aqui é impossível. A partir desse momento, desse estudo, dessa evangelização, autoevangelização, a nossa cristianização, o conhecimento de nós mesmos, a busca da felicidade interior, embora estejamos muitas vezes esfarrapados, rotos e alterados, porque a felicidade não está lá fora, não está nas pessoas, ela não está em nada fora, no mundo de fora, ela está aqui no mundo de dentro. É dentro desse mundo, esse mundo interior, nós
conosco mesmo, é que nós vamos nos encontrar. As pessoas podem nos mostrar o caminho da felicidade, mas jamais elas podem ser felizes por nós. É um trabalho interior, é um trabalho individual, é um trabalho que dá trabalho, mas faz parte da nossa vida, é a nossa educação. A partir desse estudo, dessas modificações e desse trabalho conosco mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a mim, aí eu passo a amar o meu próximo. Porque o que é? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, quem é que vai me amar? Aí eu volto lá. A partir desse conhecimento e de me amando, nós faremos aos outros o que nós gostaríamos que nos fizessem. É o primeiro item, faz parte do primeiro item. Nós daremos a César o que é de César. Mas eu pago impostos caríssimos e eles estão desviando. O problema é deles, porque se eu sonego, eu também estou desviando. Ah, mas eles vão furtar, roubar? O problema é deles. Se eles erram, o problema é deles, mas se eu erro, o problema é meu. E isso lá do piano diz a cada um o que é lhe devido, lá da Roma antiga, do direito romano. Aí nós passamos também a praticaremos a lei do amor em toda a sua integralidade. O verdadeiro amor, o amor que perdoa, aquele amor, olha só, hein? Aquele amor que na cruz, com uma coroa de espinhos, com as mãos e pés cravados no madeiro, pediu água, lhe deram vinagre, furaram seu abdômen para que morresse mais rápido. O amor desse homem, que embora todo o sofrimento e a dor, todo o desprezo que a humanidade lhe deu e o abandono que os seus amigos maiores lhe deram, traição que um grande amigo lhe fez, o que ele disse? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Esse amor é o amor que nós chegaremos lá. Nós alijaremos de nós, tiraremos de nós o egoísmo, nós trabalharemos para não ser mais egoístas, mas altruístas. O ego é importante, o ego é isso que vocês estão vendo, é meu ego que eu estou me apresentando aos senhores, mas o excesso do ego já é doentio, que é o egoísmo, já não é normal. E esse trabalho é individual. As diretrizes nos são dadas pelos amigos, pelas religiões, pela nossa consciência principalmente. E aí trabalhamos. Aí nós aplicaremos a fé e praticaremos a caridade. A fé é uma coisa inerente ao ser humano. Fé não é religião. Religião é um produto da cultura, que muitas vezes nós precisamos de uma religião para poder dar vazão, dar como que uma instrumentalidade ou instrumentalização à nossa fé. Mas a fé está aqui dentro, aqui dentro. E Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e pedires para o monte, passa daqui para lá, ele passará. Mas que monte Jesus estava falando? De uma montanha? Hoje nós podemos aplicar nos nossos dias o monte de más tendências que nós temos. Se tivermos fé ao tamanho de um grão de mostarda e dissermos, raiva, você não pertence a mim, hoje eu estou assim, mas eu não sou assim, eu começo a trabalhar e acreditar em mim mesmo. E principalmente, eu começo com isso, praticar a caridade. O que é a caridade? Caridade é tudo, todo o bem que eu posso fazer. Tanto é que Jesus falou do óbolo da viúva, uma moedinha de uma mulherzinha pobre que não tinha o que doar. Ela doou o quê? Um óbolo, uma moedinha pequenininha, ela tirou da carência dela. Aí Jesus falou, olha, ela tirou da carência dela, vale muito mais do que muitas coisas, muito ouro, muitas oferendas, muitas, que foi dado no gasofilácio, porque ela deu de si, o que poderia fazer falta, e lhe sentir necessidade. Então não é importante o tanto que a gente dê, nem que não dê nada, o importante é como a gente faz as coisas. Olha o sorriso, quanto ele custa? Um abraço, um aperto de mão, um olhar afetuoso, quanto custa? É caridade. A compreensão,
A paciência para ouvir uma pessoa quando está em necessidade é caridade. Que essa pessoa pode ser levada ao suicídio se nós não a ouvirmos. Tudo é caridade. Todo bem que se possa fazer é caridade. Deixar uma pessoa que está apressada a passar no trânsito é caridade. E aí a gente aprende a entender que os criminosos nada mais são do que pessoas equivocadas. E que nós temos que ser caridosos sim para com eles. Por quê? Porque são nossos irmãos. E um dia perguntado a Chico, Chico, qual a definição ou conceito que você faz de criminoso? Chico disse, somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Todos nós. Ora, se eu peço a Deus, na oração do Pai Nosso, Pai, perdoai as minhas dívidas. Qual é a segunda parte? Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós mesmos. Nós estamos na primeira parte, estou falando eu. Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu não consegui chegar na segunda parte integralmente, mas eu vou chegar. Faz parte, Trejuju. Faz parte da vida. Eu estou em crescimento. Aí que é o segredo de conhecermos a nós mesmos. Eu estou crescendo, eu vou errar. Mas com a força que Deus me dá, eu vou vencer. E aí nós não teremos mais medo de expor a nossa vida. Obviamente não é um suicídio, mas em benefício do nosso próximo. Com muito amor e com muito carinho. Porque a pergunta final, lá do último item, lá em cima, que nós olhamos, lá atrás na lição do Evangelho, esse item chama, deve-se expor a vida por um malfeitor? Será? Isso nós temos que pensar. A partir de hoje nós devemos começar a fazer um estudo de nós mesmos, para que a gente possa entender quem nós somos, a grandeza do que nós somos, que nós não somos perfeitos, que nós estamos em crescimento, que todo erro faz parte do aprendizado, porque se não erra, nós não aprendemos. Dificilmente alguém aprende ou tem uma trajetória retilínea vertical, porque passa pelas dificuldades. Dificilmente chega à perfeição, dificilmente, sem passar pelas dificuldades e pelos obstáculos, porque Ele nos exercita. Dificilmente seremos felizes quando nós jogarmos a nossa felicidade na mão das pessoas e na mão das coisas. Dificilmente conviveremos bem com o nosso próximo, principalmente o próximo que está mais próximo, dentro da nossa casa, se nós não entendermos que ele também tem os seus problemas, também tem as suas dores, as suas dificuldades. Por isso Jesus disse, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Muita paz, essa é a mensagem do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.